Aqui no Cozinhando com Pablo eu já te ensinei várias receitas que são ótimas para vender. Isso porque eu já vendi muitos doces e, claro, tenho ótimas receitas. Mas hoje eu abro as portas aqui de casa para te ensinar mais duas receitas que são ótimas para fazer um dinheiro extra. Vamos lá? Eu já vendi muitos desses daqui na época que eu trabalhava com doces. E é muito bom, porque é fácil de fazer e mesmo com pouca criatividade você consegue fazer de vários sabores. Mas agora vamos descobrir como que a receita tradicional de cookie foi criada? Quem nunca ficou em dúvida se o forno estava quente o suficiente para poder receber as massas de bolo? Bom, eu não, porque eu cozinho super bem. Mas em um passado distante, os britânicos resolveram criar um método para saber se já estava quente o suficiente para a gente poder colocar o bolo para assar. Colocar pequenas porções da massa para saber se o forno já estava quentinho o suficiente. E assim, eles descobriram a receita de cookie. Mas passados alguns anos, a gente foi desenvolvendo, aprimorando a receita e hoje a gente tem sabores maravilhosos. Além disso, a gente faz uma massa muito mais gostosa da que faziam antigamente. Mas bora lá, que você vai ver que é bem facinho. A gente vai começar colocando o ovo em um bowl. E aí vamos colocar o açúcar. O açúcar não, a manteiga. O açúcar é já já. Lembrando que todos os ingredientes estão aí na tela e se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá nas minhas redes sociais ou então nas redes sociais de Rede Minas para perguntar e também para aproveitar e sugerir qual receita você quer aprender aqui no Cozinhando com o Pablo. Bom, ovo e manteiga aqui dentro, agora a gente vai colocar o açúcar. E olha só, eu estou usando tanto o mascavo quanto o cristal, tá bom? Uso os dois porque isso vai ajudar na textura do nosso biscoitinho e também no sabor. Já vou aproveitar para colocar uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha. E agora a gente vai mexer isso aqui muito bem. E depois de misturar tudo muito bem, coisa assim de 30 segundinhos, a gente já vai adicionar os últimos ingredientes. E você viu que foi bem fácil de mexer, né? Isso porque a manteiga estava em temperatura ambiente. E você até pode fazer na batedeira. Se for fazer na batedeira, você tem que utilizar esse batedor aqui, que a gente chama de raquete. Mas não precisa, é bem fácil, quis fazer na mão para mostrar que tem como. Bom, nossa misturinha aqui já no jeito, a gente vai adicionar a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio. Adiciona a farinha, bicarbonato e agora é só mexer e já já a gente vai colocar o chocolate. E olha só, eu já te falei que no Cozinhando com o Pablo, depois que a gente coloca a farinha, a gente só sova, só mexe a massa demais se a gente quiser desenvolver o glúten. Porque senão a massa vai acabar ficando elástica, que não é o que a gente quer num cookie. E para a massa de cookie, a gente quer ela quebradiça e bem crocante, não igual uma pizza. Então aqui você não vai misturar demais após acrescentar a farinha, viu? Você só deve misturar até que tudo esteja bem homogêneo. Lembra, a gente quer um cookie, não uma pizza. Bom, e com a nossa massa já pronta, agora a gente vai adicionar o chocolate. E lembra que eu falei que com pouca criatividade você consegue fazer vários sabores? Isso porque você pode fazer de nozes, então é só colocar nozes picadas junto com chocolate. Você pode fazer com brigadeiro, então recheia o cookie antes de assar com o brigadeiro. E aí fica maravilhoso. Você pode fazer com o que você quiser. Aqui eu vou utilizar essas raspinhas de chocolate. Por quê? Geralmente as pessoas utilizam as gotas. Só que as gotas, elas vão derreter ali no forno de forma muito uniforme. E quando a gente usa esses pedaços de chocolate, essas raspinhas, olha só, cada uma tem um tamanho. Então ela vai derreter ali no forno, cada uma de um jeito. Isso vai conferir muito mais sabor para nossa massa e vai ficar muito mais suculenta, vai ficar perfeita. E aí, meu povo, olha só, coloca o chocolate na massa e tá basicamente pronto. A gente vai misturar aqui e moldar os cookies. E claro, você pode moldar do tamanho que você quiser. Geralmente para venda é melhor moldar ele de um tamanhozinho mais individual, tipo esses que a gente compra assim no supermercado. E aí você monta um pacotinho, uma embalagem com vários cookies, é bom para fazer em época de Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, que todo mundo vai amar comprar para poder presentear quem mais ama. Olha só, misturei e agora a gente vai moldar os nossos cookies. Aqui eu já tô com minha assadeira
forrada com papel manteiga. Vou untar um pouquinho a minha mão. E aí a gente vai fazer as bolinhas dos cookies. E essa parte é bem fácil, dá pra chamar a criançada pra fazer. Todo mundo vai amar participar desse momento. Não aperta muito o cookie, tá? Porque no forno ele já vai dar uma espalhadinha. E lembra que a massa não vai crescer, mas ela vai espalhar na forma. Então coloca ali com pelo menos uns 2 dedos de distância cada um desses cookies. E você até já pode levar o seu cookie para assar, mas deixar ele um tempo no freezer vai fazer com que ele fique muito mais crocante. Então coloca no freezer, deixa uns minutinhos e se puder de um dia para o outro e só depois disso leva para assar. Receita pronta, meu povo, e olha a beleza desse cookie. Ele fica super douradinho, super crocante, é muito fácil de fazer. Imagina isso aqui num pacotinho com um laço para você poder fazer e vender, acho que vai ser sucesso, hein? Vou dar um até logo para vocês enquanto eu experimento, porque no segundo bloco eu vou te ensinar um truque muito legal para fazer com essa mesma massa de cookie. Então até daqui a pouco, hein?